Vamos agora falar de dois conceitos cinemáticos que são importantes quando a gente for falar de velocidade. Esses conceitos são espaço percorrido e distância percorrida. Ambos se referem a dois instantes de tempo. Digamos, um instante de tempo T1 e um instante de tempo T2, né? É claro que nós estamos aqui falando de conceitos que se referem ao movimento ao longo de uma curva. Por exemplo, o leito de uma rodovia é interpretado como sendo uma curva ao longo da qual se dá o movimento, de forma que aqui temos uma curva, né? Uma curva, e eu agora estou pensando o seguinte: num determinado instante de tempo, o móvel está nesse ponto, vamos denominar esse tempo de T1, e é claro que no instante de tempo T1, o móvel está numa posição que é S de T1, e às vezes a gente indica assim, né? S1, né? Sempre lembrando dois instantes de tempo. Num instante de tempo seguinte, que vamos chamar de T2, né, o móvel está numa posição denominada ou caracterizada pelo valor S de T2, que poderíamos também definir como sendo igual a S2. Essa é a situação que nós estamos interessados, né, em analisar, sempre levando em conta dois instantes de tempo. Aqui, por exemplo, seria o carro a 1h da tarde. Aqui seria o mesmo veículo 1h depois, 2 horas. Então, T1, aqui nesse caso que eu estou me referindo, pode ser 1 hora. T2 pode ser 2 horas. Por exemplo, né? T1 é um determinado instante de tempo. 1h da tarde, 13 horas, né? O outro, 2 horas da tarde, por exemplo. O fato é que eu estou falando de dois instantes de tempo diferentes, né? Num instante o carro está aqui, no outro instante ele está lá. É isto, né? Muito bem, está introduzido o conceito. Claro que aqui estou falando da coordenada S, e a coordenada S, quero lembrar, né? Ela é tal que ela é definida como a distância de um determinado ponto até a origem, e ela é igual à distância se esse ponto P estiver à direita, porque eu orientei a curva de tal maneira que eu indico com essa seta. Os pontos que estiverem à direita têm coordenadas positivas. Então, S é igual a D. Se o ponto estiver à esquerda, então S é o S', né? S' é igual a D', né? Onde D' agora é essa distância aqui. Veja que a coordenada S é sempre dada pela distância do ponto até a origem, que pode ser escolhida arbitrariamente. Mas uma vez escolhida, você pode determinar a distância do ponto até a origem, e os pontos à direita têm coordenadas positivas, os pontos à esquerda têm coordenadas negativas, né? Muito bem, de forma que a gente também caracteriza o movimento e repouso se S for uma função do tempo ou se S for constante, como foi apontado antes, né? Muito bem. Agora, o nosso problema é o seguinte: seja um instante de tempo T1, lembre-se do instante de tempo T1, T1 é arbitrário, pode ser 0 segundos, por exemplo, né? No instante de tempo T1, a coordenada, veja, a coordenada que nós estamos interessados, né? Agora estou tomando a origem aqui, né?
a origem aqui, mas poderia ser a origem em qualquer ponto, né? Nesse instante de tempo, a coordenada do móvel ou do ponto material é S1, está especificada aqui. Agora veja, no instante de tempo T2, olha, no instante de tempo T2, veja, a coordenada já é S2, como eu indiquei antes. Então aqui eu estou falando de dois instantes de tempo. No instante de tempo T1, o móvel estava aqui, em S1. No instante de tempo T2, o móvel está em S2, né? Lembrando sempre, né, que S de T1 é igual a S1 e S de T2 é igual a S2, por definição, né? E agora, veja, eu vou definir, né, a diferença entre duas coordenadas, né? De forma que essa diferença nós denominamos de espaço percorrido, né? Veja, aqui eu indiquei que o que é o espaço percorrido é a diferença entre S1 e S2. Essa diferença é exatamente especificada aqui, ΔS, porque ΔS, de acordo com essa expressão, ΔS é igual a S2 menos S1. É claro que o espaço percorrido, ele é definido levando-se em conta dois instantes de tempo. É a diferença entre a coordenada espaço no instante de tempo T2, que usualmente a gente admite como sendo maior do que T1, e a coordenada espaço do ponto material no instante de tempo T1. Ou seja, S2, né, é igual à coordenada espaço no instante de tempo T2, né, e S1 é a coordenada espaço no instante de tempo T1. E essa grandeza, então, recebe o nome, né, de espaço percorrido. Na verdade, espaço percorrido, né? E essa grandeza é definida como sendo ΔS, e ΔS é S2 menos S1, né? Aqui, então, eu tenho a definição, voltando, né, à definição. Eu sempre calculo ou determino o espaço percorrido entre dois instantes de tempo, né? Aí decorreu um intervalo de tempo que é igual a T2 menos T1. A gente não vai considerar esse instante de tempo ou esse intervalo de tempo no momento, né? E entre esses dois instantes de tempo, nós podemos definir o espaço percorrido como sendo a diferença das coordenadas num instante e no outro instante de tempo. Agora, veja, estou sempre lembrando que S2 é igual a S de T2 e S1 é igual a S de T1. Veja, S1 ou S de T1 é a coordenada nesse instante de tempo aqui, que eu estou indicando pelo reloginho, né? A coordenada S2 é a coordenada dos espaços nesse tempo T2. Estou indicando pelo reloginho, T2 é maior do que T1. Então, S2 é essa coordenada aqui, veja, em vermelho. E, finalmente, agora é fácil ver, né, que ΔS é essa diferença de coordenadas, né? Muito bem, então isso define o conceito de espaço percorrido entre dois instantes de tempo, né? Finalmente, é importante definir distância percorrida. Distância, por outro lado, é uma grandeza sempre positiva. Ela é sempre positiva. Ela é definida como o módulo de S2 menos S1, ou seja, o módulo do espaço percorrido.
E é claro que, em sendo o módulo, a distância é a mesma se eu considerar S, digamos, B menos SA ou SA menos SB. Então, distância percorrida é basicamente, como definida aqui, né, o módulo do espaço percorrido. Porque o espaço percorrido pode ter tanto um sinal positivo quanto um sinal negativo, por se tratar de diferenças de coordenadas. E as coordenadas podem ser positivas ou negativas, né? E se eu tenho vários segmentos de uma curva, a distância é dada pela soma das várias distâncias envolvidas, né? O fato é que eu quero só lembrar, né, que a função módulo de x, né, estou sempre definindo essa função como sendo igual a x, né, mas se x for positivo, né, e a função módulo de x é igual a menos x se x for menor do que zero. Isso aqui é uma definição, né, da função módulo, porque eu considero a distância como sendo o módulo do espaço percorrido, né, o módulo do espaço percorrido. Muito bem. Agora a gente vai definir dois tipos de movimentos, né? A gente define um movimento como sendo progressivo se ele ocorre sempre no sentido crescente dos espaços. Então, para qualquer intervalo de tempo considerado, no caso desse movimento, o ΔS é positivo, ou seja, o espaço percorrido é sempre positivo e crescente, né? Crescente. É um movimento, então, progressivo, né? E se ΔS for menor do que zero, o movimento no sentido decrescente dos espaços, então nós dizemos que o movimento é um movimento retrógrado. Ou seja, utilizamos o conceito de espaço percorrido para a gente definir movimento progressivo e movimento retrógrado.